Oi, turma, tudo bem? Boa noite. Aqui é o professor Henrique, né, o professor de vocês de Educação Física. E vocês da terceira série, da terceira etapa, nós estamos estudando sobre lutas. E na semana passada eu encaminhei para vocês uma atividade sobre a história das lutas, que tem relação com um texto que eu encaminhei para vocês na semana anterior a esta, da semana passada, a semana retrasada, sobre história das lutas. Então vocês têm um texto sobre história das lutas que vai tratar da origem das lutas desde a pré-história, depois passando pela Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E ali esse texto traz algumas informações muito importantes. E na semana passada eu encaminhei para vocês essa atividade, estou encaminhando esse vídeo para vocês para que a gente resolva essa atividade, para que eu ajude vocês a entender um pouco sobre esse tema. O texto é esse texto que está aqui na tela, para vocês. É um texto com 3 laudas, né, 3 folhas, que vai tratar aí, ó, do período da pré-história até a idade contemporânea, né, a história das lutas em geral. Aqui no início fala um pouco sobre o estudo das lutas, a diferenciação entre lutas orientais e lutas ocidentais, e depois inicia aí essa viagem na história para entender a importância da luta na pré-história, a relação da luta com a sobrevivência, né, que é num período da história nossa em que não havia muita estrutura de vida social, era uma vida muito pautada em grandes deslocamentos de territórios, não era uma vida fixa, em comunidades fixas. Isso vai acontecer 10 mil anos antes de Cristo para cá, né? De 10 mil até o período de Cristo. Essa estruturação, essa estabilização das comunidades em local fixo com a estruturação da agricultura. Então, as lutas ali têm uma característica na pré-história de sobrevivência mesmo, né? De combate para a defesa pessoal, para a busca da caça, pesca, alimento e defesa de ataques animais selvagens e assim por diante. Conflitos entre tribos distintas, né? E aí vai a Idade Antiga, vai a Idade Média, características das lutas na Idade Contemporânea e na Idade Moderna. Então, o texto vai tratar disso. É muito importante que vocês leiam. As questões são essas que eu encaminhei na semana passada, uma questão dissertativa e 2 apenas questões objetivas, bem simples. Vamos passar aqui bem rapidamente. A primeira questão fala sobre a diferenciação entre lutas, as artes marciais ou lutas de origem orientais e as lutas de origem ocidental. Primeiro que as lutas de origem oriental são aquelas lutas mais antigas, né? Então tem relação mais com principalmente os países orientais, obviamente, Japão, China, Coreia, Tailândia. Então, são países de histórias mais antigas, mais primitivas, e as lutas orientais remetem a isso. E as lutas ocidentais são aquelas lutas forjadas, criadas no Ocidente, e se remete a um período de uma época um pouco mais atual, vamos dizer assim, principalmente Idade Média, moderna e Idade Contemporânea. E aí ela pede aqui na primeira questão, a primeira questão nos pede aqui, ó, 4 exemplos de lutas orientais e 4 exemplos de lutas ocidentais. Professor, eu não sei. Você não precisa saber, você precisa começar a saber. Então, precisa ir lá no texto, logo na primeira parte, a primeira folha do texto, tem esse breve histórico aqui, algumas características das lutas. E no último parágrafo, veja bem, o último parágrafo da primeira folha, fala aqui, ó, da primeira parte, né? As lutas podem ser divididas em 2 vertentes, que seguem suas origens e contextualizações. Aí ele cita as lutas de artes marciais, né, nascidas no Oriente e as forjadas no Ocidente. E aí ele cita exemplos aqui de cada um. As orientais, temos a Índia, aí vai citando várias lutas, o Wushu, o Kalaripayat, o Jeet Kune Do, aí vai Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, Ninjitsu, Kendo, Aikido, ele cita um monte, Sumô, na Coreia o Taekwondo. E aí ele cita depois aqui, ó, já no Ocidente temos nos Estados Unidos e Inglaterra o wrestling, o full contact, né? O kickboxing, o boxing, no Brasil a capoeira, a luta livre e várias outras. Então ele já citou para a gente aqui exemplos dessas lutas. Vocês vão colocar 4 exemplos de lutas orientais e 4 exemplos de lutas ocidentais. A questão 2, vejam como ela é. Os gregos tinham uma forma de luta conhecida como pancrácio, modalidade presente nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga. Como exemplo, pode-se citar também os gladiadores romanos, né, que naquela época faziam uso de técnicas corporais de luta 2 a 2 e a utilização de armas e táticas severas de treinamento. Então, primeiro aqui um apanhado histórico, aí vamos ver a questão.
Ao longo da história, as características das lutas foram se alterando, conforme o contexto histórico e o processo de civilização da humanidade. Uma das principais características das lutas atuais, das lutas hoje, em comparação às lutas medievais ou da era antiga, é o quê? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso bem rápido. No início, as lutas estavam muito mais para a sobrevivência, para as disputas de território, para as batalhas entre grandes impérios, para a defesa pessoal entre ataques, por exemplo, na pré-história, ataques de animais selvagens. E hoje a característica da luta ela muda um pouco. Então, com o processo de ocidentalização das lutas, elas passam a ser ensinadas em academias para grandes públicos, né? 30, 40 alunos e alunas ao mesmo tempo. Elas começam a ser sistematizadas e iniciam um processo de esportivização das lutas, que agora o foco não é mais em dominar o adversário, dominar um território, o adversário sobreviver de uma caça, né? Ou buscar o alimento no meio da selva. Então, eu não aprendo luta para isso. Para defesa pessoal, para uma disputa de algum torneio, para medir algumas habilidades. Então, o processo de esportivização das lutas e mercadorização das lutas é o que compreende o processo atual de ensino das lutas, que é diferente da pré-história, da Idade Antiga, que o objetivo era outro, era se defender, era a sobrevivência, era a busca pela caça. Tá? A gente tem que procurar aqui qual item fala disso. Então, há o processo de esportivização das lutas, que preza pelo caráter não competitivo das lutas e as deixam mais violentas. É o contrário, preza pelo caráter competitivo, né? Luta como esporte, e as deixam menos violentas, porque institui-se as regras para essas lutas, os equipamentos de proteção, o limite de início e fim da luta, então institui-se o tempo, né? E assim por diante. Então, há muito mais preocupação com a saúde física do atleta do que antigamente, né? O fato das lutas hoje possuírem mais equipamento de proteção e, consequentemente, mais armas, o contrário, mais equipamento de proteção e menos armas. Então, as armas, né, perfurantes, cortantes, armas de pólvora, né, então as lutas esportivizadas, as lutas atuais, cada vez menos armas. Nós temos a esgrima, que não é nem considerado uma arma, é um objeto para a luta, que a classifica como luta de distância longa. Então, a B também não. O processo de aproximação com as lutas antigas, tendo em vista que atualmente os combates estão cada vez mais violentos, não. Muito pelo contrário, como eu disse aqui no item A, cada vez menos violentos. A esportivização das lutas, que preza pela segurança dos atletas, o aprimoramento das técnicas e o uso de equipamentos de proteção para o atleta. Esse é o item correto, porque fala dessa questão atual hoje das lutas, onde elas se encontram. E a desregulamentação das lutas, muito pelo contrário, é a regulamentação, é a instituição de regras, de instituições que vão organizar os combates, organizar os torneios. Então, é o contrário da frase na letra E, tá? Então, a certa é a letra D. E a número 3, para diversas manifestações corporais, a Idade Média representou um grande apagão, como, por exemplo, para a dança, que foi proibida, principalmente pelas instituições religiosas, né? A Igreja Católica proibiu por muito tempo as danças tidas como danças pagãs, que não eram manifestações de dentro da igreja, eram tidas como pecaminosas. A mesma coisa aconteceu com várias manifestações corporais. Tá? Conhecida também como a Idade das Trevas ou Idade Sangrenta, na Idade Média surgem vários estilos de lutas conhecidos atualmente, tais como... Aí a gente volta no texto. O texto está aqui, ó, fala sobre a pré-história, Idade Antiga, está falando sobre a Idade Média, né? Então vamos seguindo, aqui vai falar sobre a Idade Média, e logo aqui embaixo ó, diz que no século XIV, no Japão, na Idade Média, surgem várias escolas de esgrima. Então, esgrima é uma luta que surgiu na Idade Média. E também, obviamente, inspirado em outras lutas, em outras manifestações de outros períodos, mas a estruturação da esgrima vai acontecer ali, meados da Idade Média, que é um período muito longo, inclusive, vai de 470 anos a 1400 e pouco, depois de Cristo. E vai dizer aqui também, ó, no século XV, na China e no Japão, proibiram o porte de arma, o que levou ao desenvolvimento do combate desarmado, e as lutas que surgiram nessa época foram jiu-jitsu e karatê. Então eu sei que jiu-jitsu, karatê e esgrima são lutas que surgiram na Idade Média, depois de ler todo o texto, né? Então eu vou lá para a questão, vamos tentar marcar o item que representa, então, essas lutas que surgiram na Idade Média. A esgrima, sim, o pancrácio é uma luta mais antiga, remete à Idade Antiga, o judô, sim, e o jiu-jitsu, sim. O pancrácio está errado. Aqui o boxe é uma luta ocidental, não surgiu ali na Idade Média, surge um pouquinho depois. A esgrima, sim, karatê, sim, e o judô não. O judô surge na Idade
moderna, um pouquinho depois. O wrestling também não, pancrácio também não, a esgrima sim, karatê sim, mas os demais estão errados. A letra D, karatê, esgrima e jiu-jitsu. Vamos voltar lá no texto. A esgrima, o karatê e o jiu-jitsu. Então, esse item aqui, ó, que está falando as 3 lutas. Esse item está certo, seria o item D. O judô não surge na Idade Média, surge depois, Idade Moderna, a esgrima e jiu-jitsu. Isso tudo está no texto, tá? Quando vai falar da Idade Moderna e Contemporânea, ó, o judô, inclusive, Idade Contemporânea, um pouquinho mais atual, finalzinho da Idade Moderna, 1882. Tá bem? Aqui estão as 3 questões. Hoje eu estou passando para colaborar com vocês para entender um pouco mais esse tema e ajudar a resolver essas questões, tá bem? Façam essa atividade, mandam lá no Google Sala de Aula ou mandem para mim no privado, tá? Um abraço, fiquem bem e vamos seguir aí em direção ao final do ano e o fechamento desse ciclo que é a terceira série. Um abraço, tchau, tchau.